Aleluia! Podemos assentar. Sei que vocês já estão cansadas já. Questiona ou adora? Quando eu pedi uma mensagem a Deus, eu falei, Senhor, eu não gosto de trazer uma mensagem que todo mundo já traz, nada contra. Falei, mas eu quero trazer uma mensagem que seja dos céus, que seja uma revelação. Eu gosto de mensagem que revela, eu gosto de olhar para o texto e Deus falar comigo de uma maneira diferente. E todas as vezes que eu olho, ela se renova, né? E a mensagem está em Atos, no capítulo 16, no versículo 6. E a mensagem de hoje será sobre redirecionamento. Será sobre novas direções. Quantos de nós já estivemos cansados? Talvez você esteja cansada nesse momento de tanto caminhar. Talvez você já parou em algum momento da sua vida e começou a questionar a Deus. Por quê? Para quê? Eu não estou entendendo. E eu escuto muito, como terapeuta, uma fala assim, ninguém me entende. Não adianta eu falar porque ninguém me entende. E essa semana eu ouvi uma frase de uma pessoa assim, você não sabe o quanto que eu tenho que sacrificar o meu corpo, o quanto que eu tenho que negar a mim mesmo para estar aqui. Aí eu falei, minha amada, você não é a única. Todos nós estamos negando a nós mesmos. Cada um em uma dificuldade diferente. E eu falei com ela assim, olha, eu não tenho que entender você. Porque eu jamais vou conseguir sentir o que você sentiu. Eu jamais vou conseguir trilhar o mesmo caminho que você está trilhando para saber o quanto está doendo os seus pés. Eu não posso medir a sua dor com a minha. Então eu não tenho que te entender. Eu tenho que ajudar você. É uma coisa diferente. Porque às vezes nós estamos em um momento tão catastrófico da nossa vida, querendo desistir, questionando tudo e mais um pouco, que a primeira sensação é de parar. É de desistir. Eu não aguento mais o que eu estou vivendo. Mas quando você está cansado, você não descansa? Então por que quando você luta e está cansado de lutar, você quer desistir? Não seria descansar? E talvez você pode dizer para mim hoje, eu não tenho oportunidade de descanso na minha vida, eu não posso descansar, eu não tenho direito de descansar, eu tenho 3, 4 filhos, eu tenho trabalho, eu tenho marido, tenho igreja, tenho não sei o quê. Se você morrer hoje, quem vai fazer o que você tem que fazer na sua vida? É momento de você parar e começar a olhar para você. Amém. Glória a Deus. É um sinal. Você não está entendendo, é um sinal do céu aí. Olha a confirmação do que eu acabei de falar. Em Atos, capítulo 16, no versículo 6, diz, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra à Ásia. Eu quero dizer que aqui nesse contexto bíblico existem, não são duas Ásias, mas podemos considerar que é uma Ásia maior, outra menor. São duas regiões da Ásia diferentes. E foram impedidos por quem? De anunciar a palavra à Ásia. E no seu versículo 7 diz, e quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Em outras versões diz assim, e quando chegaram a Mísia, intentaram a ir para Bitícia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. A Bíblia
não nos relata como foi que o Espírito avisou para Paulo para não ir. Se alguém achou, por favor, me fale, porque eu vasculhei a Bíblia e não achei um direcionamento de como foi que o Espírito Santo falou para Paulo para não ir. A irmã já disse aqui no primeiro tempo que nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. Mas como é que é estar atento à voz do Espírito Santo? Eu pergunto para você hoje, o que é que o Espírito tem dito para você nesses últimos dias? O que é que o Espírito Santo está cobrando de você nesses últimos dias? Será que aquilo que você tem feito está de acordo com o que o Espírito está pedindo para você? Aqui diz, no versículo 6, que eles tentaram ir para a Ásia, para um lado da Ásia. Vou resumir. E na parte do versículo 7 diz, eles foram para o outro lado da Ásia. Então, será que eles foram desobedientes em tentar novamente ir para a Ásia? Porque eles só mudaram a rota. Foram para o outro lado. Quantas vezes você pede algo para Deus, questiona Deus, quer tanto algo da parte de Deus, tenta de uma forma e a porta é fechada? E aí você fala, ai, não estou entendendo. Eu vou do outro lado agora. Eu vou do outro lado, né? Quem sabe do lado de cá eu fiz alguma coisa errada. E agora eu vou tentar do outro lado para fazer dar certo. Foi isso que Paulo fez. Porque ali até então, Deus não tinha direcionado para onde ele ia. Ele estava tentando. Ou seja, o Espírito falou algo com ele, ele não conseguiu discernir 100% o que era, porque não disse a direção. E ele tentou mais uma vez. Só que muitas das vezes, Deus já nos disse algo que não é para ser feito em nossas vidas. E mesmo assim, nós tentamos ir para o outro lado para fazer dar certo. Talvez você não tenha feito isso, mas eu já fiz isso incansável vezes. De tentar fazer algo dar certo na minha vida só porque eu queria tanto, porque eu achava que aquilo era para mim. Aí o que acontecia? A porta fechava de novo. E será que já não era porque o Espírito tinha colocado no meu coração que não era para seguir em frente? Muitas das vezes o Espírito está batendo incansavelmente na porta do seu coração. Falando, mostrando. Só que por muitas das vezes nós estamos desligadas do Espírito. A palavra é sobre redirecionamento. Novas rotas. Quantos de vocês, eu vou pedir para levantar a mão, quantos de vocês já estiveram cansados alguma vez na vida? Tá, fui muito genérica, né? Quantas vezes vocês já pensaram em desistir da caminhada? Quantas vezes vocês já olharam para algo que deu errado na sua vida e disse, para quê? Por quê? Quantas vezes? Alguém já fez isso? Você não está sozinha. Isso mostra que você não está sozinha. Agora Deus tem colocado esse hino que a irmã louvou, muito obrigada. No meu coração já tem uns 20 dias, porque eu tenho feito um propósito no monte. E está vindo esse hino, questiona ou adora. Eu vou contar um segredo para vocês, só para vocês. Eu nunca tinha tocado pandeiro antes. Vocês acreditam nisso? O irmão chegou aqui com o pandeiro, quer, ninguém, ele, toma. Eu falei, aí veio o hino e a mensagem, questiona, amém, não sei tocar não, o senhor toca. Vou chegar em casa, branca, né, vou estar roxa. Mas é questiona ou adora. Porque aonde você está, Deus vai te usar conforme a necessidade dele, mas você precisa estar disponível para isso. O convite é redirecionamento.
Tem pessoas que estão há 30, 40 anos dentro de uma igreja e não sai do lugar. Está igual quando entrou. Você acha que o problema é Deus, gente? Deus tem bradado. O que eu mais escuto é reclamação. É muita reclamação. E o Espírito não gosta de reclamação. Ou você adora ou questiona. Em Apocalipse diz: quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais. E quem quer viver profundidade com Deus, mergulhe um pouco mais. É momento de sairmos do raso que foi dito aqui no início. É momento de nos aprofundarmos. Deus não quer que ficamos ali reclamando, questionando. Eu vou te contar brevemente um pedacinho da história que eu vivi no ano passado. Eu não vou focar em mim, porque não é esse o propósito, mas eu quero que você entenda que uma fala que eu sempre falo é: nós precisamos viver de propósito e com propósito. Quantos aqui já não têm propósito e nunca tiveram na vida? Deus é um Deus de propósito. Ele não faz nada de repente de Deus. Gente, o de repente é para nós que não estamos esperando. Mas para ele não tem de repente. Para ele já tem propósito desde o início. Nós precisamos aprender a viver de propósito. Aqui no versículo 9, Deus dá um direcionamento. Agora aparece um homem do nada, nos sonhos de Paulo, e fala: você vai para Macedônia, né? Ele viu um homem chamando para Macedônia para pregar o evangelho. Aqui Deus acaba de dar um direcionamento. E é a prova concreta que nem sempre a resposta vem no primeiro momento em que a porta é fechada. Às vezes ela vai se fechar algumas vezes na sua vida, até Deus te mostrar, até Deus te direcionar. A porta fechada nem sempre é um não. A porta fechada, às vezes, ela te mostra um caminho. Porque se ela está fechada, pela lógica, você não vai seguir nesse caminho, né? Você vai ter que buscar outro. Eu quero que você entenda, nesta tarde, que as portas fechadas na sua vida são direcionamento de Deus na sua vida. Por mais que você não entenda, Deus está dando uma direção. E quanto mais você recuar dessa direção, quem perde é você, minha amada. Porque tem pessoas que já eram para estar vivendo o extraordinário de Deus na vida delas, mas em vez de adorar, ao invés de seguir um novo direcionamento da parte de Deus, ele para em frente à porta fechada e questiona Deus. Talvez não seja essa mensagem que você estava aguardando nessa parte da tarde, mas é chegado o momento de olharmos para o Espírito. A Bíblia nos relata, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Paulo ensina a igreja nesse versículo. Como é que o Espírito Santo está guiando a sua vida? Primeira pergunta. Segunda pergunta, você está deixando ser guiado pelo Espírito Santo? Terceira pergunta, você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Quarta pergunta, você está prestando atenção aos detalhes que o Espírito tem te direcionado? Quinta pergunta, você ainda sente a presença de Deus na sua vida? É momento de parar, de questionar e começar a adorar. No início do ano passado, eu morava nos Estados Unidos, quase 9 anos da minha vida.
e o tiozão lá, o Trump, resolveu fechar algumas portas, ninguém mais poderia viajar sem um documento americano. Eu ainda não tenho um documento americano, mas eu terei em nome de Jesus. E as minhas agendas que eu estava bem ansiosa para fazer em Nova York, Boston, todas foram por água abaixo. Porque eu já não podia mais viajar de avião, morava 16 horas de Nova York, e eu comecei a questionar, Senhor, logo agora que eu estou indo para Nova York, tão chique pregar em Nova York. Deus me respondeu? Não, gente, Deus não me respondeu nada, não. Fica esperando não, que Deus não me respondeu. E eu fiquei questionando. E as portas começaram a se fechar nos Estados Unidos. Só que no ano retrasado, eu já tinha a intenção de sair dos Estados Unidos e ir para algum lugar da Europa, porque eu queria o documento, né? Ninguém aqui quer documento, né? Eu queria o documento, falei, então eu vou para a Europa. Só que eu pretendo ir para Portugal, porque era o mais fácil. E eu falei com Deus uma seguinte oração. Falei, Senhor, se for para ir para Portugal, eu não vou falar nada com meu marido. Não vou falar. Porque depois vai para Portugal, dá errado. Dá errado é quem? Eu não quero. Falei, se for para ir para Portugal, o Senhor já tem promessas, eu aceitarei, vou para Portugal, contanto que o Senhor coloque no coração dele. Em janeiro do ano passado, do nada, que nunca é do nada, meu marido fala, o que você acha de Portugal? Eita, Jesus. Não sei o que você acha. Mas dá uma de João sem braço, não sei se vocês conhecem esse ditado. Dá uma sina que não sabe de nada. As portas estão se fechando. Você agora já não vai poder fazer mais nada aqui nos Estados Unidos. Só não sei que seja aqui dentro da cidade. Falei, amém. Ora aí, vaso. Se Deus falar com você, a gente vai para Portugal. E aí, quando eu percebi, ele já tinha olhado todos os vídeos do YouTube falando sobre Portugal. Falei, amém, vamos para Portugal. Só que, para você que já tem uma vida de quase 9 anos em um lugar, já tem uma casa montada, já tem tudo pronto, vai para Portugal, é fácil, né? Sai daqui, vai lá para outro país, é fácil, né? Aí eu comecei, Senhor, vamos assim prolongar mais ou menos para o meio do ano, né? Isso era em janeiro, para o meio do ano eu vou. E aí as portas se fecharam, as agendas foram fechando, as portas foram se fechando. Falei, o senhor não está querendo que eu fique aqui mesmo, não. Falei, tá bom, vamos botar uma data. Final de maio para início de junho, vou para o Brasil, do Brasil partiu Portugal. Só que eu sentia uma incomodação dentro de mim, que eu não sabia o que era ainda. E, de repente, eu tinha uma empresa de limpeza nos Estados Unidos, eu tinha uma loja que eu tinha acabado de fechar de lingerie nos Estados Unidos, minha casa tinha lingerie até. Eu falei assim, olha isso aí, eu tenho isso tudo aí, né? Dinheiro, eu preciso de dinheiro para Portugal. E eu falei, se eu vender, a gente começa a barganhar com Deus e não percebe, gente. Eu falei, se eu vender isso tudo que está aqui, já levanto um dinheiro, já pago pelo menos as passagens, ainda sobra um pouquinho. Eu anunciei, no mesmo dia eu vendi aquilo. Eu falei, ai, Jesus. Mas só que no meu coração não estava sendo aleluia, não, irmão. Grande, poderoso. E olha que tinha sido eu que falei, eu vou para Portugal. E o Senhor começou a falar comigo, que iria me usar na Europa. Amém? Falei, então eu preciso de um sinal. Mais um sinal. Só mais um sinal. Ninguém nunca fez isso aqui, né? Só mais um sinal. Aí, ó. E, de repente, a minha mãe, ela já tinha diabetes há 10 anos, fica doente. E ela vai fazer um exame no hospital e lá ela fica. E a minha irmã me liga e fala, olha, o médico falou que a mãe tem pouco tempo de vida. Eu falei,
E eu comecei a orar, a orar, a orar. Falei assim, o Senhor pode curar. Agora que eu estou querendo ir embora, depois de 9 anos sem ver a minha mãe, o Senhor vai levar ela? Não. Não é justo, não. Que isso? Estou deixando toda a minha vida aqui, tudo para trás. Gente, eu saí com 4 malas, 3 grandes e uma pequenininha. O restante está sendo tudo jogado no lixo. Até hoje tem coisas lá em casa, ainda que meu marido ainda está nos Estados Unidos, no mistério. 1 ano já. E Deus começou a ministrar no meu coração que Deus ia levar a minha mãe. E eu comecei, mas agora? Logo agora? Eu fiz planos de ir para o Brasil para ficar com ela, para curtir, depois ir para Portugal. Não poderia, ainda tive a audácia de falar, não poderia esperar um pouquinho mais? Mas não. Eu falei, se for do Senhor, eu vou vender o schedule de casas, vou vender a agenda que eu tinha das casas, da empresa de limpeza, e eu vou partir. E eu consegui vender tudo. Minha mãe deu uma pequena melhora. E a minha irmã liga de novo e fala, a nossa mãe vai morrer. E eu fiquei, Senhor, eu vou chegar num velório ou eu ainda vou ver minha mãe com vida? Só que no meu coração, eu não queria aceitar que ela ia morrer. Porque ninguém quer perder a mãe da gente, né? Eu não queria aceitar. E eu coloquei um louvor no carro. Antes de ligar, eu falei assim, ninguém fez isso também aqui. Fala comigo num hino aleatório aqui. Estou precisando. Pelo menos num hino, Jesus. Ninguém nunca fez isso aqui. E aí, quando eu liguei o carro, o som já ligou sozinho no YouTube. E ele começou a cantar um hino, Portões Celestiais. Quando ele começou a tocar Portões Celestiais, sem eu ter escolhido esse hino, você não tem ideia do quanto que eu desabei dentro daquele carro. Porque eu entendi naquele momento que não ia adiantar eu questionar. Deus ia levar ela. Comprei minha passagem, viajei, cheguei lá no Brasil. Nossa, Deus eterno. Cheguei no Brasil, agora eu fui enfrentar a UTI. Minha mãe já estava na UTI, tubo para todos os lados. Quem já entrou numa UTI já viu uma pessoa assim, sabe como que é terrível. Só que eu era terapeuta da família, gente. O terapeuta tem que manter o equilíbrio. Tem que manter a... Aí teve gente que falou assim, ainda bem que você vai para o Brasil, né? Você vai ajudar seu pai. Aí eu pensava, quem vai me ajudar, gente? Não é outro terapeuta, só de Deus. Eu pensava, quem vai me ajudar? E muitas das vezes nós passamos por isso. Às vezes você ajuda todo mundo. Abraça, acolhe todo mundo. Talvez seja você a pessoa que quando dá ruim em algum lugar, vão procurar você. Só que muitas das vezes quando você precisa de alguém, quem é que vai até você? Com quem que você pode contar? Com quem, irmã? Eita Deus! Oh, papai. Tem muitas pessoas aqui que a única ajuda que recebe é do Espírito Santo. Mas às vezes ajuda todo mundo. Com 10 dias, a minha mãe veio a óbito. Enterramos elas na velocidade da luz. E com 10 dias eu olhei para aquele buraco no chão. Falei, é para isso que o Senhor me trouxe lá dos Estados Unidos? E ficava no meu coração. Não é para fazer minha vontade?
Falei, Senhor, eu não vou questionar mais nada. Eu não quero perguntar o para quê, nem o porquê, nem como. Eu vou parar de fazer isso. Eu quero que o Senhor me dá apenas uma coisa. A paz que excede todo o entendimento. E o Senhor colocou no meu coração a paz que excede todo o entendimento. Com 15 dias eu estava trabalhando e as pessoas me perguntavam assim, como é que você é forte assim? Eu falei, só tá por fora. Mas uma diferença que muitas pessoas não entendem. As pessoas pensam que paz é você não ficar triste. É você não passar por aborrecimento. Mas paz não é isso. A paz, ela é a ausência de guerra emocional dentro de nós. Não é só fora. Porque você pode estar na maior tribulação da sua vida. A paz, ela tem que estar dentro de você. E se a paz está dentro de você, ela é emocional. Nós precisamos ter a paz que excede todo o entendimento. Para suportar as adversidades da vida. Para poder suportar o processo do novo direcionamento que Deus está nos dando. Mas o quanto você está disposta a pagar o preço para exercer aquilo que Cristo quer na sua vida. Em Isaías 30, no capítulo 21, diz, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. O Espírito Santo fala com cada um de uma maneira diferente. Se você estiver atenta à voz do Espírito Santo, ele vai te mostrar, ele vai usar aquela árvore lá fora balançando. E você vai decifrar que aquela árvore lá fora balançando é uma resposta de Deus para a sua vida. Até o celular foi resposta. Olha aí, de novo, a confirmação. Mas você precisa estar ligada com o Espírito Santo para entender a voz dele. E quando você pergunta demais, questiona demais, o Espírito Santo, ele se afasta de você. Porque na verdade não é ele que se afasta, somos nós que nos afastamos todas as vezes que questionamos a Deus. Deus não quer questionamento. Ele quer que você esteja pronta. Qual é o dia que você vai morrer? Hoje pode ser o seu último dia. Você está pronta? Para quem é casada, o seu casamento está pronto para servir a Deus? Você é a esposa que Deus disse para você ser? Você tem tido a sabedoria dentro da sua casa? Semana retrasada chegou uma nova paciente para mim e ela disse assim, eu não entendo por que o meu marido compete o lugar do meu filho. O filho não é filho do marido dela. Eu falei, mas quando você chega em casa, o filho dela tem 16 anos, quando você chega em casa, quem você vai ver primeiro? Seu filho ou seu marido? Meu filho, é claro. Falei, tá aí a resposta. Ah, mas ele é meu filho. Falei, mas seu filho vai embora, amada. Daqui uns dias ele não está mais em casa, não. Quem é o sacerdote é o seu marido. Ele está competindo com você claramente com seu filho porque está sendo substituído. Não estava no script essa fala. Então tem pessoas que estão substituindo, colocando coisas em lugares errados.
substituindo pessoas, tirando ela do posicionamento e colocando em outro. Aí vem a consequência e fala, mas por que isso aconteceu? Será que estar alinhado com o propósito de Deus na sua vida? Viver o propósito não é fácil. É muito difícil. Eu deitei na cama do quarto lá na casa do meu pai e eu olhei para o teto e falei assim, Senhor, agora eu preciso ser a minha terapeuta aqui. Sou psicanalista. Falei, agora eu preciso colocar as técnicas que eu ensino em prática na minha vida. Porque eu já não estou querendo ir para Portugal mais. Imagina, eu estava no Brasil com meu pai e a minha irmã, que tinha acabado. Meu pai tem 74 anos, operou do coração tem 2 anos. Falei, se eu vou e esse homem morre, eu faço o quê? E eu comecei, para que eu vou para Portugal, senhor? Aí veio, nossa, você ensina tanta coisa para os outros, né? Então, na hora de colocar em prática aquilo que você ensina. Deitei na minha cama. Falei, Senhor, qual é a técnica que eu vou usar em mim? Eu sei tanta coisa. E eu comecei a falar, a usar as técnicas que eu ensino. E Deus começou a limpar o meu coração. E eu pedi, Senhor, eu queria muito que ela soubesse que eu cumpri a minha palavra. Porque eu sempre prometi à minha mãe que eu ia embora. Só que eu nunca disse quando. Eu queria fazer uma surpresa. A minha surpresa foi pro ralo. Quantas decepções nós não temos? Eu me frustrei num nível tão grande no ano passado, que você não tem ideia. Porque eu coloquei, eu vou chegar e vou fazer uma surpresa. E eu cheguei na UTI. E depois enterrei ela. E eu fico, Senhor, eu queria tanto. E semana passada, no dia 4, foi aniversário dela, também no dia 29, fez 1 ano que ela faleceu. E eu fui para o monte, e eu olhando no monte, eu coloquei, aí do nada, gente, do nada que não é do nada, coloquei o hino para tocar, aí apareceu esse hino. Questiona ou adora. Ai, Jesus. Não estou nem questionando, nem adorando. Porque tem hora que a gente não sabe nem mais o que a gente está fazendo. Você não sabe nem se questiona, nem se adora. Aí eu falei para Deus, Senhor, eu só queria dizer para ela, mãe, eu cumpri com a minha palavra. Aquilo pesou num nível. Porque ela não sabe que eu cumpri a minha palavra. Mas eu sei. Deus sabe. E eu falei, Senhor, eu não quero ir mais para Portugal. Mas o Senhor quer. Então eu vou para Portugal. E eu vou fazer conforme a sua vontade, no seu tempo. E eu não vou questionar nada. Vontade deu. Só que desde quando eu cheguei em Portugal, eu fui nas Mulheres de Impacto. E eu falei assim, Senhor, eu preciso de uma resposta. Só uma. Tomei uma voadora de Jeová naquele lugar. Vocês não têm ideia. A pastora está ali, a pastora Cris estava lá no dia. Gente, eu voei numa velocidade que eu nem sabia que eu sabia voar. Não sabia nem tocar pandeiro, né? E a minha pergunta para Deus era, Senhor, eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu realmente eu só quero saber se eu estou fazendo a coisa certa, se o Senhor vai me ajudar aqui. E aí ele usou o pastor, o apóstolo, e falou, não faltará os ajudadores na sua vida. Fui eu que te trouxe de um polo para o outro. E ele falou. Só que eu não sei você, mas eu não fiquei contente com aquela resposta. Eu falei assim, o senhor ainda não respondeu exatamente a minha pergunta, porque eu tinha feito um questionamento. E detalhe, para você ver como o Espírito Santo é detalhista. Eu falei, ninguém pode saber a minha pergunta. Não vai falar lá para todo mundo ouvir, não.
E quando o apóstolo falou comigo, ele tirou o microfone. E ele falou no meu ouvido. Não era para ninguém saber. E ele sabia que não era para ninguém saber. Aí eu estava com a irmã... Cadê? Já sumiu aqui a irmã. A irmã, não esqueça o nome da irmã de Jesus. Tem um ano que eu te conheço. Aí nós estávamos em pé. Do lado... Isso, que eu não entendi. Edneuda. Edneuda. Amém, Edneuda. Merece até um abraço depois disso. Ao vivo é isso. E a pastora falou assim, vamos lá no culto, na inauguração, acho que da NIF. Aí a irmã em pé, eu já estava cansada, 3 dias de Mulheres de Impacto. E ela do meu lado, ela assim, ai, eu estou tão cansada. Eu também. Mas eu vou lá buscar os 10% que me falta. Ela, não foi? Falei, Deus falou 90. Eu quero os meus 10. Aí ela, amém. Quando chegou lá, aquele pastor, né? Falei, gente, que negócio é esse? Deus usou tanto aquele homem que ele veio para perto de mim, ficou aqui assim, ó, sem brincadeira, irmão. E está falando com todo mundo, e eu já estava aqui estremecida, suando, falei assim, livrai-me de mim. Era eu que estava buscando, falei, Senhor, joga esse homem para lá. Eu estava num constrangimento, e ele parado, eu falei, livra. Aí ele foi e saiu. Eu falei, glória a Deus, Jesus. Aí daqui a pouco aquele homem vem de novo. Eu falei, pronto, é comigo. E aí ele foi e ele fez o quê? Lembra que o Espírito Santo é detalhista? Tirou o microfone e falou os 10% que faltavam. Falei, agora não tem mais o que questionar, né? O Espírito Santo, ele é detalhista. Mas você precisa estar atenta à voz do Espírito Santo na sua vida. É necessário parar de questionar. E eu não vou nem falar sobre Paulo e Silas na prisão. Põe para mim aqui assim, fora, fazendo favor. As pessoas estão perdendo tempo, deixando de viver o extraordinário de Deus na vida, por falta de ouvir a voz do Espírito Santo, por estarem cansadas demais. Nós? Amém. Irmão, tira essa ponta aqui para mim, empurra para lá, fazendo favor. Isso. É mistério. Pode deixar no chão mesmo. Um novo redirecionamento. Deus está recalculando a rota de todas vocês. Amém. Glória a Deus. Só que é necessário você se posicionar. Glória. A sua mente, ela tem um poder extraordinário. E a palavra de Deus diz, em Gálatas capítulo 5, que nós precisamos estar no caminho da libertação. Cristo já nos libertou. Mas quem precisa permanecer no caminho somos nós. Às vezes só não acontece porque nós saímos do caminho. E não é porque é pastora, missionária. Antes de ser pastora, ela é mulher, mãe, esposa, empregada de alguém talvez, trabalha para alguém. Só que por muitas das vezes nós olhamos para a pessoa, imagina essa pessoa, ela não pode errar. Muitas das vezes somos julgados, talvez a pastora já fez
300 coisas boas e uma falha com alguém na alteração de uma voz. Foi julgada por aquilo tanto tempo. Nossa, que mulher ignorante. Por uma coisinha mínima. A pessoa que mais julga o cristão é o próprio cristão, gente. Cadê a união do cristão? Não era para ser irmãos, mas não é irmão daqui da terra, senão que irmãos da terra brigam de vez em quando, né? Mas nós somos irmãos dos céus. É para lá que todas nós vamos, pelo menos eu vou, né? Se você vai. Em Hebreus, no seu capítulo 3, no versículo 7, diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação e no dia da tentação no deserto. Traduzindo, o Espírito Santo está lhe dizendo assim: hoje, ouve a minha voz. Abra o teu coração. Quebranta o teu coração. Também no dia da provação. Também no deserto. Também nos seus piores momentos. Porque quando nós estamos na provação, a tendência do ser humano é fechar o coração. Eu não quero saber de mais nada. Mas a palavra de Deus diz: abra o seu coração, principalmente nesses momentos. Porque quando a porta é fechada, quando não é dito, quando você tem algo recusado, quando aquilo não acontece na sua vida da maneira que você quer, você se entristece e você até acha que entra no deserto. Tem gente que acha que está no deserto, mas nunca passou pelo deserto. Foi só um não simples. Mas bastou um não pequenininho, que foi o suficiente para fechar o coração. As pessoas, eu vejo todos os dias, eu fico olhando, às vezes eu paro no final do culto e olho para algumas pessoas no meio daquela multidão e falo: se todos ouvissem a sua voz, se todos estivessem com o coração aberto, se todos entendessem que nós somos um grande exército, se todos nós entendêssemos. Mas quando eu olho, eu só vejo pessoas cansadas, feridas, pedindo por socorro e por medo de ser julgado, não abre a boca. Não sei se faz sentido para você. Eu quero fazer uma ilustração, que eu vou abandonar esse pretinho aqui. Imagine que essa corda que está aqui agora é a sua vida. Eu quero que você use a sua imaginação, fruto da sua imaginação. Se você está viva, você pode começar a imaginar. Essa corda, ela é a sua vida. Longa. Bota longa nisso aqui. Que por muitas das vezes pode ter alguns embaraços no caminho. Pode ter alguns momentos de dificuldade no caminho. E por muitas das vezes você vai estar sozinha, segurando essa corda. Essa corda, ela pode até se quebrar. Porque por muitas das vezes nós vamos nos quebrar no caminho. Você não é a única. É todo mundo.
Mas Deus é o Deus que restaura, que cura, que transforma. E por muitas das vezes, começa a ser difícil a caminhada. Você começa a travar batalhas que você não está suportando. E você começa a questionar, mas para que, Jesus? Eu não estou dando conta nem do meu recado. E aí você vai questionando. E essas mulheres estão fortes mesmo, porque eu só estou andando para frente. Jesus, eu sou fraca. E a sua saída vai ser clamar Jesus, o Espírito Santo. E você vai ter que clamar, porque, ai, Jesus, meu Deus do céu. Ó, já começa a ficar um pouquinho mais forte. Jesus! Jesus! Caramba! Jesus! Jesus! Ai, Jesus! Misericórdia! Graça e luz! Jesus! Tá difícil isso aqui, viu? Misericórdia! Jesus! Manda reforço! Meu Deus! Que cão difícil! Obrigada. O outro espírito fugiu. Ai, peraí, que agora eu não aguento mais, não. Os problemas estavam difíceis demais. Ui. É problema difícil, gente. Se eu soubesse escolher um mais fraco. Por muitas das vezes a nossa vida vai ser assim. A única presença que vai estar com você vai ser o Espírito Santo. Nós temos que estar unidas, mas não vai ser o tempo todo. Tem momentos que nós vamos estar sozinhas. E a única ajuda, estou quase morrendo, e a única ajuda é do Espírito Santo. Assim como essa ilustração, quando você clama o nome de Jesus, quando você de fato se entrega para Ele. Porque não é só clamar, murmurar, reclamar, questionar. Quando você se permite, é permissão. O Espírito Santo, Ele quer permissão na sua vida. Ele quer que você permita, mas é de verdade. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que é necessário permitir, abrir a porta, não questionar e apenas adorar. É fácil? Eu estou quase morrendo aqui só numa forcinha que eu fiz? É forte, irmão. Nossa. Mas Deus faz isso. Quando eu peguei aquele pandeiro ali, que talvez se eu pegar agora eu nem saiba tocar mais. Eu falei assim, eu não sei nem o que eu estou fazendo. Mas foi entregue nas minhas mãos, não foi? Ele sabe todos os instrumentos. Não estou falando para você sair pegando a bateria da igreja, não, tá? Nem teclado. Compreenda. Tem coisas que Deus vai direcionar nas suas mãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando é de Deus, você não precisa ir buscar. Você não precisa ir atrás de algo. Ele vai direcionar nas suas mãos. Aleluia. Quando o pastor só pegou o negócio e falou assim, toma. Eu e agora? Foi direcionado. Não, e ele não tirou a mão não, tá? Ele ficou olhando pra minha cara assim, ó. Jesus.
Eu peguei, me dá. Questiona ou adora. Quantos conseguem entender a profundidade dessa mensagem? Quantas de vocês estão abertas para viver o novo de Deus sobre a sua vida? Então comece a partir de hoje, ao invés de questionar, aceita. 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 E adore. Porque a partir do momento que você fizer isso, e quando a sua mente fizer o contrário do que você está querendo, porque a própria palavra de Deus diz, ele fala, aquilo que eu não quero, eu faço. Quantas vezes você não queria fazer algo, você foi lá e fez? Então, quando a sua mente insistir em um pensamento de questionamento, na hora, faça de propósito e com propósito. Senhor, eu não aceito esse questionamento na minha cabeça. Pega um hino, vai louvar, vai fazer qualquer outra coisa para distrair a sua mente. Para tirar o foco. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele é burro. Ele é moldável. Eu falo isso como profissional, ele é moldável. Tudo aquilo que você ensina para o seu cérebro, ele aprende. Se você fala, eu não posso, não sou capaz, eu sou burro, eu não sou inteligente, você vai ser, amada. A própria palavra de Deus diz que as nossas palavras têm poder. E se você repete constantemente a mesma palavra na sua mente, a sua mente aprende. Ah, mas e agora como é que eu faço? Começa a dizer o contrário. Você levou, às vezes, 10 anos falando que você não era capaz. Começa a falar todo dia para você mesmo. Eu sou capaz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou filha de um rei. Eu vou chegar onde eu quero. Mesmo sem acreditar. Você não precisa acreditar para as coisas acontecerem. Você precisa fazer a sua parte. Essa coisa, você tem que acreditar. Não, é mentira. Você tem que fazer a sua parte. A partir do momento que você faz a sua parte, as coisas começam a andar. A cura, ela acontece no de repente você não está mais pensando naquilo. De repente não está mais acontecendo nada. Você fala, nossa, quanto tempo que isso não acontece na minha vida? Ó, você nem percebeu, porque foi de repente. Mas através de um esforço. Eu não vou me estender mais. Eu vou passar para a pastora Cris. Você vai vir? Mas lembre-se, assim como Paulo recebeu um direcionamento da parte do Senhor, e que na minha Bíblia diz que o próprio Espírito de Jesus apareceu para ele. Como? Que circunstância? Assim como ele colocou em prática aquilo que a voz do Espírito Santo direcionou a ele, vidas foram curadas. Vidas foram restauradas. Ele teve a testificação do trabalho dele, do esforço que ele estava fazendo. Deus testificou a obra na vida dele. E por muitas das vezes nós vamos precisar seguir um caminho, por mais que seja de dor, porque o caminho de Paulo não foi fácil. Só essa própria passagem já diz o quanto que ele sofreu, mas o quanto que Deus mostrou que estava com ele, o quanto que Deus mostrou os milagres acontecendo. Deus quer usar a cada uma de vocês para curar outras vidas, para curar a sua casa, para curar talvez o seu ministério. Mas para que isso aconteça, você precisa estar posicionada para ouvir a voz do Espírito. Amém, minhas irmãs? Deus abençoe vocês.